precisa... vai ter algo que nós vamos preparar para vocês. Então, vai ter um custo de pelo menos, eu estou definindo com o pastor, R$60. Que é assim, o valor da beca que você vai usar, que eu não sei quanto que é, se é 35, quanto que é, 45? E a lembrancinha que nós estamos preparando, somente, ok? Então, não vai ter, você pode pagar isso de uma vez, em 2 vezes, até o final do curso, você pode pagar esse valor. Não temos alvo nenhum de fazer um caixa com isso. É, de fato, um curso para acrescentar na sua vida. Amém? Então, vamos lá para a primeira aula. Pode passar. Necessidades básicas e espirituais da criança. Talvez você possa pensar assim, nossa, eu já escutei muito falar de necessidades básicas e espirituais. Ou já li o livro da pastora Márcia, onde fala da necessidade básica. Não é igual. Essa necessidade básica que nós vamos ministrar aqui, ela não é a mesma coisa do livro lá de... esqueci o nome. Do espírito... Não é a mesma coisa das 7 necessidades básicas que a criança precisa. E não é aquele mesmo conteúdo do livro da pastora Márcia, sobre a vida espiritual da criança, ok? Então, pode passar. Pode passar? Ok. Vamos ler Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Essa verdade da palavra de Deus é para demonstrar para nós o seguinte: o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. Não só as nossas, mas também as dos nossos filhos. Mas qual é a maneira que Deus trabalha na vida dos nossos filhos? Através de nós. A maior representação de Cristo que um filho pode ter é o pai ou a mãe. É quem ensina ele, é quem instrui ele, é quem ministra a verdade para ele, é quem ele se espelha. Então, a mesma medida que você recebe de Deus, de uma necessidade que Ele te supre, é a mesma medida que você deve dar ao seu filho para suprir a necessidade dele. Nós, muitas vezes, nos preocupamos muito com as nossas necessidades e esquecemos que nós fomos chamados para ser pessoas que suprem a necessidade dos outros. Nosso papel, quanto filho e quanto servo, é dar. E a palavra nos ensina que dar é melhor do que receber. Então, o nosso coração, quanto pai e mãe, é de suprir, é de alimentar, é de dar aquilo que a criança tem falta. E você vai entender isso. Próximo. Primeira necessidade básica da criança. E aqui eu não estou falando, queridos, de necessidade espiritual. Nós vamos falar da necessidade espiritual mais para o final. Mas a primeira necessidade básica da criança é a aceitação. A criança, ela precisa saber que ela é aceita. Ah, mas esse não é um problema para mim, pastora, porque eu aceito meu filho porque ele é bem amado lá em casa. A medida de aceitação da criança não é a sua avaliação. A medida de aceitação da criança é a resposta que ela dá. Então, se a criança ela tem atitudes que demonstram que ela não está se sentindo encaixada, aceita, ou falas do tipo, ai, que vontade de ir embora, de sumir dessa casa, você precisa entender que nada é neutro. E há um problema nessa fala. Algumas fazem o que dizem que vão fazer, outras não. Mas nem todas estão completamente aceitas. Então, a criança ela precisa saber que ela é aceita. E não por causa de uma aparência ou de um desempenho, ou porque algo que ela faz de bom. Simplesmente pelo fato de que ela é filho. Então, para uma criança se sentir aceita, precisa evitar alguns princípios, algumas ações. Como, por exemplo, comparações. Ajudar a gostar de si mesma. Trate seu filho como uma pessoa de valor e dê ao seu filho um senso de propósito. O que é comparação? Nós, quanto pais, às vezes fazemos comparações básicas. Por exemplo, você viu o filho de fulano? Ele se comporta melhor do que você. Mas a referência que você dá para o seu filho não é o filho do outro, é Jesus. Então, quando você compara o seu filho a um comportamento humano, a um outro ser humano, você está dizendo para ele, você precisa ser tão bom quanto aquela pessoa. E o seu filho não precisa ser bom como aquela pessoa. O seu filho precisa ser bom porque ele reflete a imagem de Cristo.
Então, o diabo ele é sutil em trabalhar na vida dos nossos filhos. E de maneira, às vezes, involuntária, nós comparamos eles. Olha, você viu, fulano tem um comportamento melhor do que o seu. Ciclano tira uma nota melhor do que a sua. Isso não pode existir. E você tem que fazer com que a criança se ame, se aceite, para que ela possa ser encaixada dentro do ambiente que ela convive. Então, a primeira necessidade básica da criança, depois que ela nasce, até o desenvolvimento dela, é saber: eu sou aceita pelo pai e mãe que Deus me deu. Meus pais me aceitaram. Eles me amam pelo que eu sou. Independente de quem seu filho é ou o que ele faça. Nós não temos um padrão para amar o nosso filho. O Senhor não pediu que você fosse alguém perfeito para te amar. Ele simplesmente morreu na cruz por você, mesmo sendo pecador. E esse é o nosso coração para os nossos filhos. Morrer para que eles sejam transformados. Amém? Então nós precisamos aceitar. Você precisa demonstrar para ele o valor dele. E você precisa mostrar para o seu filho um senso de propósito. Que isso nós vamos falar mais adiante. O que é mostrar um senso de propósito? Eu te aceito tanto que eu te dou uma direção. Eu te aceito tanto que nós vamos cumprir junto o que Deus tem para você. Você nunca está só. Amém? Pode passar. Proteção. Proteção gera segurança. A criança se sente segura quando a criança vê que seus pais se amam e respeitam um ao outro. Olha o que está dizendo lá em Amós 3:3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Essa proteção que está falando aqui é viver num ambiente, em um lar de paz. Onde onde o ambiente que a criança convive não gera medo, mas proteção. Com os meus pais, por mais que eu faça errado, eu estou protegido. Minha mãe e meu pai não vai me bater de tal maneira que vai me ferir, que vai me matar. Eu não vou ser expulso de casa. Eu não vou ter um castigo excessivo. Eu não vou ser envergonhado. Eu sei que eu errei, que eu vou ser disciplinado. Mas alguém que me protege. Então o seu filho, ele precisa correr para você. Como um animal, o filhote do leão, o que ele faz quando ele está em risco? Ele corre para o leão, para o pai, porque ele sabe que é a proteção. A mesma coisa filho. Mas o que nós vemos hoje? Filhos que quando fazem algo de errado, eles temem contar para o pai e para a mãe. Por quê? Porque eles não veem a correção, a disciplina como amor. E nós vamos falar disso no segundo momento. Eles veem a correção como agressão. Eles veem a correção como algo ruim. Por quê? Porque você não ensinou para o seu filho, você não criou com o seu filho um caminho de que, porque eu te protejo, eu te corrijo. Então ele não se sente protegido. Uma maneira de você avaliar isso é perguntar para o seu filho. Quem tem filhos maiores, ou até quem tem filho de 6, 7 anos, já tem condições de responder. Você se sente protegido com o papai e com a mamãe? Quando você faz algo de errado, por quem você pensa em recorrer? Isso é muito importante, porque na medida que ele se sente protegido, ele tem transparência para falar o que ele fez. Mas se ele não se sente protegido, ele faz como um bandido, ele foge. Porque para ele, contar o que ele fez de errado para você é uma prisão. Então você tem que perceber que nível de proteção você tem passado para o seu filho. Próximo. A segurança gera bom desenvolvimento e potencial. O que é a segurança? É justamente isso que estou falando. Eu estou protegido e seguro com os meus pais, independentes do que eu faço. Independente do que eu aprontei, independente da circunstância. Os meus pais não vão mudar comigo. O amor deles não vão mudar comigo, ok? Pode passar. Eu não sei se você já percebeu, crianças, até criança pequena, ela apronta e automaticamente ela esconde do pai e da mãe. Porque ela tem medo de falar para o pai o que ela fez. Isso é um alerta. Por quê? Porque o seu filho tem que ter total liberdade de confessar para você o erro dele. Porque ele sabe que a sua manifestação vai ser uma disciplina em amor. Não quer dizer que você vai concordar com o erro. Quer dizer que você não vai gerar mais medo nele. Entendeu? Então a proteção, ela é sempre uma expressão de amor. Proteger a criança de tudo que gera insegurança. Conflito entre os pais. Nunca discutem diante da criança. Discutir situações polêmicas diante das crianças. A ausência dos pais. Mudanças constantes, é necessário estabelecer vínculos e rotinas. Vou explicar.
O que gera insegurança numa criança? Um ambiente de briga, um ambiente de discussão. Então, talvez não é o caso da maioria aqui, mas se na sua casa o ambiente é gritaria, discussão, briga, desentendimento, automaticamente a memória afetiva e emocional que você está passando para o seu filho, o padrão de casamento, de vida, que, mesmo para quem não é casado, e o lar é isso aqui. O lar é uma briga. O lar é uma discussão. Porque eu errei com o seu pai, ele grita comigo. Porque o seu pai errou comigo, eu grito com ele. Então não podemos errar. Não tem a unidade, não tem acordo. Tudo isso gera traumas e não supre necessidades básicas que uma criança deve ter. Meus filhos, queridos, nunca viu eu e meu marido com gritaria dentro de casa. Com briga dentro de casa entre eu e ele. Por quê? Isso gera uma destruição no ambiente de lar. A imagem... Esses dias mesmo eu perguntei para o Pedro, eu falei, Pedro, o casamento do papai e da mamãe é referencial para você? Você gostaria de ter um casamento assim? Ele falou, sim, mãe. Mas tem mães que, de repente, não é o marido, mas você briga demais com a sua mãe. Você briga demais com as pessoas, você reclama demais. Você faz o seu ambiente um ambiente de conturbação, de confusão. Isso tudo gera insegurança na criança. Nós vemos crianças chorando, gritando, pedindo para pai, mãe, parar de brigar. O que você acha que você está gerando no seu ambiente familiar? Qual que você acha que é a imagem emocional você está colocando diante dos seus filhos? Talvez você nunca se preocupou em perguntar, mas eu quero te falar, nada é neutro, isso vai refletir na vida deles. Então você tem que evitar isso, evitar discussões polêmicas diante das crianças, discussão onde você fica mais acalorado, onde você grita, onde você fala de maneira ofensiva e agressiva. Na frente dos seus filhos, isso também gera insegurança e gera medo. Eu não sei, que as tias que são Domingo Kids, quando tem muitas crianças que você vai orar com elas, fala, o que você precisa? Eu queria que te parasse de ter briga na minha casa. Porque isso faz mal para a criança. Eu sei que em questão de meia hora a criança aparentemente está bem, mas há uma marca emocional gerada no coração dela. Então isso também precisa ser evitado. A ausência dos pais. Nós vamos falar isso também um pouquinho mais adiante. Mas assim, os seus filhos nunca acham você disponível para quando eles têm uma necessidade básica. De ser protegido. Você sempre está muito ocupado ou com muitas coisas a fazer. Então, às vezes, uma reunião escolar não é uma prioridade para você. Porque você está tumultuado. E aí você nunca vai porque você acha que não precisa. Ou a criança quer compartilhar algo e nunca tem você lá. Então, essa ausência traz insegurança. Mudanças constantes. É necessário estabelecer vínculos, pode passar. E rotinas. Eu falei isso semana passada. A criança, ela cresce disciplinada numa vida com rotina. Uma vida bagunçada gera um adolescente, um jovem bagunçado. Outro ponto importante que gera medo na criança e gera uma necessidade básica. Falta de disciplina adequada. Aqui a gente entra a questão da disciplina. Queridos, disciplinar é ensinar. Disciplinar é instruir. Então, existe uma grande diferença entre disciplinar e ser agressivo com seus filhos. A disciplina aqui é uma disciplina de amor, que não necessariamente evita a vara, mas que não faz com que haja um distanciamento da criança para com você. Então, falta de disciplina adequada. Em que sentido? Amar, dar exemplo, ensinar, corrigir e disciplinar. Então, quando o seu filho sabe que ele é muito amado, e você é um referencial para ele, a sua disciplina para ele não gera medo, não gera terror. Mas quando você é alguém que não manifesta amor e só disciplina, ele vê você como alguém que só agride. Eu não sei se você consegue me compreender. Então, na medida que você ama,
Você tem liberdade para disciplinar, mas na medida que você só reclama, só briga, quando está tudo bem, você não tem uma demonstração de amor. E quando ele faz algo de errado, você tem uma demonstração de ódio, isso não é disciplina. A disciplina, ela vem com o amar, o dar o exemplo, o ensinar e o corrigir. Entende? Na segunda aula nós vamos falar especificamente sobre correção e disciplina. Mas você precisa ver a disciplina como um ato de amor. Pode passar. Críticas contínuas, somente construtivas. Nunca diga críticas pejorativas. Você não faz nada direito, você é terrível, você não vai dar em nada. As críticas contínuas que você faz no seu filho, ele pode agir de maneira natural, mas gera uma mentalidade nele de destruição. Eu falo porque assim, quando Pedro entrou na adolescência, eu tive um choque com a adolescência do Pedro, porque é uma mudança muito brusca, da infância para a adolescência. Então, em alguns momentos, eu tinha uma fala de crítica sobre ele. Uma fala de reclamação contínua sobre ele. E eu percebi que isso gerou um distanciamento entre nós. Até que eu li um livro, depois eu vou até indicar esse livro, eu li um livro do pastor Elner, Como Amar Meu Filho Adolescente e as 5 linguagens de amor do adolescente. E aí você percebe que a principal linguagem de amor a principal linguagem para o adolescente é o amor, é o ato de amor. Então, você percebe que aquilo que vai sair da sua boca vai fazer toda a diferença na vida dele. Então, nós não podemos ter uma prática de críticas destrutivas na vida dos nossos filhos. Se você sempre fala com ele, ou na grande maioria das vezes, e solta uma reclamação, você não melhora nunca, você não muda, você não tira uma nota. Isso, continuamente falado por você, gera uma destruição. Amém? Como os exemplos dali. Pode passar. Gritaria, a criança fica tensa com medo e revolta. Valorizar coisas e não pessoas. Pais inseguros, medo de ladrão, medo de barata, medo de chuva. É preciso ter domínio. Coisas que roubam a proteção básica da criança. Gritaria. Então, nós estamos aqui ainda falando sobre proteção, certo? Um ambiente de gritaria, um ambiente de briga, gera insegurança na criança. Automaticamente, traumas. E por mais que ela não demonstre, não fale, lembra, eu mencionei isso, por mais que a criança não demonstre, não fale, vai criando imagens dentro do coração dela. Se você só fala gritando, se a sua casa é um ambiente de barulho, você precisa rever isso. Valorizar coisas e não pessoas. Vou dar um exemplo, que está até aqui. Seu filho cai e quebra a bicicleta nova que você deu para ele. E aí você fala, meu Deus, você quebrou a bicicleta. Nem sequer perguntou para ele assim, nossa, mas machucou? Olha como é simples o que o diabo faz. Automaticamente você está preocupado com o quê? Com coisas. A bicicleta quebrou, mas se meu filho quebrar a perna, não tem problema. Porque nós temos uma tendência automática de ir para a reclamação. Você quebrou a bicicleta. Mas ao invés de nós nos dirigirmos até ele e falar, machucou, filho, está tudo bem? Às vezes o filho derrubou um copo dentro de casa. Derrubou o copo e automaticamente você fala, estou falando isso porque assim, não acontece só com você, acontece comigo também. Mais um copo, porque coisa que quebra em casa é copo. Mais um copo, já não tem mais copo nenhum nessa casa. Ao invés de você dizer, tem vidro em você? Machucou? Então esse pequeno flash de que o copo antes da pessoa marca a vida do seu filho. Porque às vezes nós pensamos que precisa de coisas grandes para gerar traumas. E não precisa. Às vezes pequenas coisas geram traumas nos nossos filhos. Então nós precisamos nos policiar. Veja que Deus está trazendo revelação. Eu tive uma revelação lendo isso. De me preocupar mais, de ter que me preocupar mais com ele do que com coisas. Pais inseguros. Então, nesse sentido aqui de pais inseguros, você vai entender os pontos que está ali, porque está resumido. Pais que aparece uma barata em casa e você grita desgovernadamente. Aconteceu uma situação difícil na sua casa e você perde o controle emocional. Acontece um problema com alguém de fora e você se descontrola. Demonstra o quê?
pais inseguros. Então, a falta de segurança em você reflete no seu filho. Seu filho percebe o quê? Uma barata amedronta minha mãe, que vai me amedrontar também. Então, quando nós somos pais e mães, nós precisamos vencer o nosso medo para trazer segurança para os nossos filhos. Então, antes de você escandalizar com a barata ou com algum problema específico, você precisa pensar: qual é a imagem que isso vai gerar para o meu filho? Porque eu estou com medo dele também, então eu preciso me vestir da armadura de Cristo, da força para matar, para destruir aquilo que gera medo no meu filho. Entende isso? Então, automaticamente, nós buscamos uma força em Deus para não gerar insegurança nos nossos filhos. Pessoas que têm muito medo de sair na rua, de fazer qualquer coisa, gera insegurança nos nossos filhos. Ele vai ser um adolescente com medo de fazer as coisas, com medo de sair para os lugares, porque ele percebe essa insegurança dentro de casa. Não sei se você consegue compreender. Então, você precisa ter domínio próprio. Para quê? Para trazer proteção. Pode passar, Tiago. Na medida que eu vou acabando, você vai passando. Proporcionar aquilo que gera segurança. Bom relacionamento entre os pais, fazer com que ele se sinta amado. Generosidade, dar exemplo, dar sempre que possível algo, né? Nunca dê tudo. Ensine a orar pelo que deseja. Ensine diferença entre necessidade e desejo. Então, ainda dentro da proteção, você precisa ser alguém, pode voltar lá, desculpa, que proporciona aquilo que gera segurança. Então, matar a barata gera segurança. Suprir ou ajudar ele em algo que ele está inseguro, como, por exemplo, uma tarefa da escola, um material que ele precisa, gera segurança. Você não precisa fazer a lição para ele, mas ajudar ele gera segurança. Então, o Davi, ele sempre gostou de fazer lição comigo. Eu não fazia a lição dele, mas ele gostava de fazer comigo. Ele se sentia, mais seguro fazendo a lição comigo. Então, ele falava assim para mim: mãe, a gente tem um trabalho para fazer. Eu falava para ele: a gente não, você. O trabalho ele é seu. Eu vou só te ajudar. Ele sempre falava desse jeito: mãe, nós precisamos fazer isso. Eu falei: nós não precisamos, você precisa. E eu vou te ajudar. Porque isso gera segurança nele. Hoje ele estava com uma questão pessoal dele lá, ele me ligou. Eu tinha de levar minha sogra no médico, ele me ligou: mãe, aconteceu tal coisa. Eu percebi nitidamente, Deus falou comigo. Ele quer uma palavra de segurança. Ele sabia como resolver o problema, mas ele queria ouvir da minha boca. Porque o seu filho, ele tem que encontrar em você o remédio. Não sei se você viu aquela situação que de quando eles são pequenininhos, que eles caem, a gente beija e fala: passou? Porque o beijo não é o remédio, mas traz a segurança. Por que traz segurança? Olha só. Por que traz segurança? Porque é uma demonstração de amor. Entende? Ele precisa ver o bom relacionamento entre os pais. E aqui, quando não tem o pai e mãe, talvez você cria seu filho sozinho, ele precisa ver o seu bom relacionamento com as pessoas. E isso é muito importante. Esses dias mesmo eu estava conversando com o meu filho sobre isso. Ele falou: nossa, mãe, você avançou nessa questão de relacionamento. Eu falei: é verdade, filho, avancei. Então ele percebe o quê? Uma resposta diante de Deus dos pais. Automaticamente ele pensa o quê? Eu tenho que ser um jovem bem resolvido. Eu tenho que me relacionar bem com as pessoas. Entende? Então você precisa avaliar muito isso. Fazer com que ele se sinta amado. Generosidade, irmãos, isso é muito importante. Essa questão da generosidade, de você não só suprir a necessidade do seu filho, básica, como uma roupa, um sapato, algo que ele precisa, mas também, em alguns momentos, ter uma demonstração de generosidade com ele. Igual ontem, o Pedro queria uma calça. E aí, eu falei para ele: tá bom, filho, vamos no shopping que eu vou comprar uma calça para você. E aí nós fomos no shopping ontem. E aí eu falei para ele: não, compra duas, porque ele usa para a escola, ele usa para o Senai, para a igreja, toca no louvor, então é muito zafazeres. E ele se sentiu tão amado, e aí a gente passou por uma loja, tinha um moletom, ele olhou o moletom, aí ele falou assim para mim: não, mãe, mas deixa, é caro. Eu falei: não, a mãe vai te dar. Por quê? É uma expressão de generosidade. Eu nem era o alvo principal.
Nem era o alvo. Mas ele percebeu o quê? Minha mãe me ama. E ele me agradeceu tanto. E aí depois ainda comi um lanche com ele. Ele falou, ai mãe, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Preocupado com o gasto que eu tive. Mas por que ele está preocupado? Por que ele não é aquele filho que não está nem aí com as finanças do pai e faz com que o pai faça o que for, o que não tire de onde não tem para dar para ele e grita e chora? Porque ele tem aprendido. Ele cresceu sendo ensinado de que na medida que eu posso, eu dou. Aquilo que eu não posso, ele precisa compreender. Então, nos dias mais difíceis, antes de nós sairmos, eu falava para o Pedro e para o Davi assim, quando nós estávamos passando uma situação financeira muito difícil, mamãe vai levar vocês no shopping, mas não pede nada para o papai. E eles não pediam. Porque a minha fala bastava para eles. Então, ele não era aquele menino escandaloso de hoje, me dá prazer em dar. Porque faz meses que o Pedro está querendo uma calça. Mas ele nunca me atormentou para falar, eu quero a calça para ontem. O dia que eu quiser, na hora que eu quiser, ele recebe em amor. Então, isso é o que você precisa construir dentro do seu ambiente familiar. Você também tem que mostrar para ele que ele tem que ensinar a orar pelo que ele deseja. Olha que engraçado, o Davi ganhou um dinheiro da minha mãe, R$50. E ele queria comprar um jogo de videogame. E aí eu conversei com ele, falei, filho, é muito ruim você gastar o seu dinheiro com esses negócios de jogo. Expliquei, ensinei para ele. Ele ficou meio perturbado, compro ou não compro. Eu falei, mas aí é seu, você decide. Você decide. Então eu vou comprar 25, ele falou. Sobra 25. Aí eu falei, é dinheiro do mesmo jeito, só é de menor valor. Você está aplicando ele aonde não deve ser aplicado. Então, é uma semente menor, mas é semente. E aí, no fim, ele decidiu que ele não ia comprar o jogo. Glória a Deus. Aí, ele me ligou ontem lá, eu tinha ido só com o Pedro no shopping. Porque lá em casa também é assim. Existe o momento de um, o momento do outro, o presente de um, o presente do outro. Não tem tribulação. Não é porque um ganhou, o outro tem que ganhar. Não existe isso. Aí, ele pegou e falou assim para mim, mãe, então eu decidi que com meus R$50 eu quero um boné. Eu falei, tá bom, vou ver se eu acho por aqui. Ele falou, então, mas tem que ser daquelas marcas que eu gosto. Adidas, Lacoste ou Nike. Aí eu falei, filho, mas com R$50, Adidas, Lacoste ou Nike, não dá. E no shopping não vende pirata. Aí eu brinquei com ele, falei, vou pedir para a Ju trazer. Aí ele disse assim, nossa, vai demorar 1 ano. Mas assim, foi tão incrível que ele respondeu em paz. E o Espírito Santo falando comigo, eu agora estou ministrando o curso, né? Então os detalhes começam. Ele não ficou atribulado, ele não brigou, ele não reclamou, ele não disse assim, eu quero dinheiro, eu vou comprar o jogo. Falei, nossa gente, que precioso, entende? Porque ele de fato tem entendido os princípios básicos, e ele é alguém que sabe que pode demorar 1 ano, mas a mãe dele vai fazer, entende? Pode passar agora. Tempo de qualidade, unidade entre a família, sair das 4 paredes, praça, área verde, teatro. Então, outro ponto importante, aí já é o terceiro ponto, é o tempo de qualidade. Você não pode simplesmente achar que dentro do ambiente familiar, dentro da sua casa, é o suficiente para que o seu filho se sinta protegido e amado. Para que ele se sinta suprido das necessidades básicas. Seus filhos também você tem que proporcionar para eles. Se você não tem condição financeira, vai na esquina tomar um picolé, chupar um picolé com ele, mas tire um tempo com ele. Igual ontem eu dediquei o meu tempo com o Pedro. Porque era o momento que eu percebia que ele precisava. Então, estive com ele. Então, esse tempo de qualidade, tanto familiar, como individual, com o seu filho, desde o menor ao maior, é fundamental. Entende? Desde o pequenininho até o que tem filho adolescente. Disciplina adequada. Vamos ler Provérbio 13:24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Então, a disciplina, ela vem sempre com uma demonstração de ensino. E aqui, se você vê a palavra de Deus, que não foi eu que coloquei aqui, foi a pastora Luiz e a pastora Márcia, a disciplina faz com que o seu filho fique aborrecido, mas faz com que ele cresça parecido com Cristo. Porque gera nele algo espiritual. Então você também tem que saber que existem momentos
que a necessidade dele é ser disciplinado. Pode passar. Demonstrar amor. Então existem... Passa mais um, só para ver se tem 5. Mais um. Mais um, passa mais um, só para eu ver o próximo. Volta. Então existem 5 pontos importantes para demonstrar amor para os nossos filhos. Primeiro, toque. Então, você precisa avaliar qual que é a maneira que o seu filho se sente amado. Lá em casa eu sei nitidamente. O Pedro, a linguagem de amor dele é o toque. Ele gosta de abraçar, de beijar. E assim, a minha linguagem de amor é serviço. Eu sou 0 toque. Mas eu supro ele na necessidade dele, porque ele precisa. Às vezes ele toca demais, eu falo, Pedro, pelo amor de Deus, eu tenho que ficar me policiando. Entendeu? Porque também adolescente, ele já está naquela fase que ele soa, né? Aí soa a pé, soa a mão. Aí já não é mais tão cheiroso quanto o bebê. Aí às vezes chega suado, agarra a gente do metrô. Aí eu sou enjoada. Eu falo, ai meu Deus. Aí eu preciso trabalhar na minha mente. Não posso falar, porque você está vindo para mim. Então, é uma crise, mas você tem que perceber esses detalhes. O Davi já é mais fácil, porque ele é menorzinho. Então está lá sentado no sofá. Eu mesmo às vezes chego, abraço, mas o Davi, diferente do Pedro, apesar dele gostar de toque, a linguagem de amor dele é mais palavras. Ele gosta de falar, de contar o que está acontecendo. Então você tem que observar isso. Outra demonstração de amor, gestos. O amor inclui disposição de servir. Queridos, se você tem um filho adolescente, vou dar um exemplo, e ele está com um tênis sujo, você nunca pegou o tênis dele para lavar, e a única fala que sai da sua boca é, se vira, vai lavar seu tênis, você não demonstra para ele gestos de amor. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas com certeza a maioria deixa lá no canto e fala, se vira. Está grandinho demais para tem que fazer. Não estou dizendo que você tem que fazer sempre, mas de vez em quando você tem que surpreender o seu filho, você tem que ter um gesto, uma atitude. Entende? Palavras, o amor deve ser verbal. Tanto no sentido de ouvir, como de verbalizar, como de falar. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Não está tão animada quanto a aula passada? Então você também precisa entender essa questão do verbalizar palavras de amor e de ter disposição de ouvir. Criança fala demais, principalmente quem tem criança pequena, de 6, 7 anos. Não, dos 2 e pouco até 7 anos, eles falam muito. Mas acredite, eles precisam verbalizar. É uma necessidade básica da criança. E se o tempo todo você fala para ela calar a boca, o que automaticamente o consciente dela trabalha? Eu não posso falar. Eu não tenho liberdade na minha casa de falar. Ela trava. Entendeu? Então, algumas reações na adolescência de não ser verbal é resultado de tanto que você mandou a criança ficar calada lá na infância. Então você precisa perceber isso. Você perceber como criação é algo muito sutil. Tudo é ensino. Então, Deus me livre de comparar uma criança a um animal. Mas assim, falando de ensino e de disciplina, como que você treina um cachorrinho para fazer o pipi na fralda? Ele faz no chão, você vem, mostra para ele que não pode, mostra para ele a fralda. Aí de novo, isso inúmeras vezes. Então, você está gerando o quê? Uma disciplina. O ensino na vida dos nossos filhos não é diferente. Ouvir ele é cansativo, mas às vezes você vai ter que ouvir porque você está gerando algo nele. Então, é importante você entender isso também. Tempo de qualidade. O amor se expressa com tempo, gasto com a criança. Então, se você é mãe de uma criança menor, seja uma criança de 2, de 7, de 8, de 12, enfim, você nunca sentou com ela no chão para montar um quebra-cabeça, há um grande problema. Você nunca penteou um cabelo da boneca, há um grande problema. Você nunca bateu uma bola com ele, há um grande problema. E se você faz em 2 minutos, você já cansa, se injuria e fala, vamos embora, acabou o parque, todo mundo para casa. Isso demonstra que você não faz por amor, e sim por obrigação. Então, automaticamente, a sua criança ela não faz porque ela te ama e porque ela entendeu, mas porque ela é obrigada. Então, você construir um relacionamento de obrigação, ao invés de construir um relacionamento de amor.
Quando não, você vai ter um tempo de qualidade com o seu filho e fica com o celular lá e ele joga a bola e você... Porque hoje é assim. Então, você, quanto pai de criança, desde pequena até maior, precisa investir em tempo com eles. Não tem como. Não tem. Entendeu, irmãos? Meus filhos, quando pequenos, tinham vários brinquedos interativos, educativos. Bloquinho, coisas de madeira, aqueles livros que contavam história e abriam os personagens, porque isso é trabalhar a mentalidade da criança. O tamanho da neném, da Luanda e do Clodoaldo, ela já entende que você está dedicando tempo para ela. Então, eu vou sentar no chão com ela, a gente vai encher de bichinho, e a gente vai interagir aqui, sem que algo concorra com isso. Porque quando você dá essa medida para a criança, automaticamente, quando você pede algo para ela corresponde. Mas quando você nunca dá e você pede, ela entende assim, eu não vou dar também. Parece que criança não entende, mas quem entende tudo que eu peço para minha mãe ou para o meu pai é uma negativa. Então eu aprendi que eu tenho que fazer o quê? Negar. Sabe quando você fala para a criança, vem aqui, ela fala não, vem aqui não, vem aqui não, é porque ela vê muitas negativas em você. Quando ela te chama, você não vem. Então, criança que faz birra, que a mãe chama 4, 5 vezes e ela não vem, é porque automaticamente ela chama você não atende. Você constrói isso na vida do seu filho. Se eu falar para o Pedro e para o Davi agora aqui, eles vêm agora. E nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula. Pode passar. Elogios. Todos necessitam de elogios. É importantíssimo você sempre elogiar. O Davi, ele tira uma nota boa, e eu já falei que ele é palavras, né? Chega em casa, ele conta, eu falo, nossa, filho, que bênção, que glória, graças a Deus. Por quê? Eu estou elogiando. Aprenda a elogiar as atitudes corretas e não a criticar. Elogie o desempenho. Louve quando ela cumpre suas responsabilidades. E elogie a iniciativa. Então, você vai ensinar uma criança aí de 5, 6 anos, ou até maior, a forrar a cama. Automaticamente, ela não vai forrar do jeito que você gostaria. Não sei se acontece só lá em casa. Vai ficar tudo torto. Mas a iniciativa de ele fazer tem que ser demonstrado um elogio. Eu falo para você que assim, nem sempre eu fui assim. Porque eu tenho uma crise com essas coisas. Então, às vezes, eles arrumavam e eu brigava. Ao invés de elogiar, brigava. Porque é involuntário. Mas nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. E as pequenas atitudes dos nossos filhos, nós precisamos elogiar. Eles entendam algo importante que eu quero falar para você. Eu sinto de Deus de falar. O seu filho, ele não tem que fazer a sua tarefa. Não tem. Quem tem a obrigação de cuidar da casa é você. Você vai ensinar o seu filho com relação a coisas básicas. Há tempo e modo para todas as coisas. Então, a obrigação de ter um ambiente organizado é sua. Você quanto mãe, ok? Pode passar. Disciplina. Ter rotina. A mãe deve passar a maior parte do tempo com os filhos. Eu sei que aqui dá um choque de realidade com muitas mães que trabalham fora. Tá? Mas, eu não quero entrar nesse mérito do trabalho. Eu quero entrar no ponto assim, o tempo que você tem livre. O tempo que você tem livre. Como você aproveita com o seu filho. Aí você vai falar, nós estamos numa igreja com muitos afazeres. Com muita coisa. Aquilo que você pode fazer junto com o seu filho, você deve fazer. E quando você não pode, você tem que deixá-lo, você precisa, no tempo que está livre, dedicar-se a ele. Por isso, quem trabalha fora, eu sempre falo, você tem que ter uma pessoa para te ajudar em casa. Para quando você estiver em casa, você poder dedicar o seu tempo ao seu filho. Então, adequar as necessidades da mãe e filhos, horário de dormir, alimentação, humor e saúde. Isso tem a ver com o que nós ministramos semana passada. Queridos, um lar desorganizado, sem rotina, é uma destruição para a criança. O seu filho tem que ter horário de dormir, horário de acordar. O seu filho não pode olhar para você e um dia você está feliz, no outro dia você está triste. Um dia você ama, no outro dia você briga. Um dia você está com a cara bonita, no outro dia você está com a cara feia. Um dia o seu casamento é bom, no outro dia o seu casamento é ruim. O que você está gerando na vida do seu filho? Está ensinando ele a ter atitudes de bipolaridade. A vida é um altos e baixos. E não é, o Senhor nos deu o quê? A paz.
O Senhor nos deu o quê? A alegria. O Senhor nos deu o amor. Então é isso que nós precisamos manifestar na vida dos nossos filhos. Não adianta você compartilhar a sua cara com seu filho, porque ele não entende. Ele não vai conseguir resolver os seus problemas. Então você precisa entender isso. O seu filho, ele sempre tem que compreender a vida da maneira correta, que é a maneira de Cristo. Então você tem que tomar cuidado com o cenário que você pinta diante dele. Se você pinta um cenário de destruição, é assim que ele vai enxergar, que nem você passar por uma dificuldade financeira. O seu filho, ele tem que ter consciência da questão financeira, mas ele não precisa saber na íntegra qual é o seu problema. Então, é como nós lidamos com os nossos filhos. Olha, hoje nós vamos no shopping, papai e mamãe não tem como te dar nada, ok? Mas não precisa falar, olha, nunca mais vai ter dinheiro. A gente está passando por uma dificuldade financeira muito grande. Não pede nada, pelo amor de Deus. Você não precisa fazer dessa forma. Entendeu? Porque se você pedir, eu vou te dar uma surra, tudo você quer, menino. Isso é ruim. Então, a maneira como você aborda as coisas é a que faz a diferença na vida dos seus filhos. Pode passar. E não vos conformei a este mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Então, tudo, queridos, é uma transformação da mente. Pais com mentes transformadas gera filhos extraordinários. Se você é um pai que não tem uma mente transformada, você não vai ter filhos que transformam. Você precisa ter uma mente renovada pela verdade da palavra de Deus. A nossa base, eu falei semana passada para quem não estava aqui. Eu não estou aqui te ensinando a maneira como eu educo os meus filhos. A maneira como eu educo os meus filhos diz respeito a mim, ao particular. Eu estou te ensinando aqui qual que é a verdade de Cristo para educarmos os nossos filhos. Entendeu? E educar filho precisa de muito empenho. Muito, não é fácil. Pode passar. Cuidado com a mente moderna. Tudo tem a sua ocasião, olha a imagem, própria. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Hoje nós vemos filhos supridos pela tecnologia. Antigamente não existia isso. Tudo, ai, coitadinho dele. Ai, não tem nada, ele está entediado. Já viu o filho falar para a mãe, ai, estou entediado. Estou entediado. Só dá uma louça para lavar. Entende? Porque o filho, ele é condicionado a isso. Os pais, eles vivem nessa vida de moderna, tudo pode. Então a criança está com um croppedzinho, pega nada, ele é criança. A criança fala um palavrão, é porque ela aprendeu na escola. Meus filhos nunca falaram palavrão. Nunca. Porque infelizmente o mundo está assim. Não, o mundo não pode dominar a sua casa. Então você tem que tomar cuidado com o tipo de roupa que seu filho veste, com o tipo de programa que seu filho assiste, com o tipo de amizade que seu filho tem, com o tipo de conversa que ele tem, porque tudo isso está relacionado ao nível de proteção, de necessidade básica que ele precisa, desde o pequenininho até o maior. Entende? Então você precisa ter revelação disso. A sua permissividade, tem uma aula que nós vamos falar sobre isso. Pais passivos e pais permissivos. A sua permissividade leva o seu filho à destruição. Na primeira vez que o seu filho mentir ou falar um palavrão, você precisa ter duramente, corrigir seu filho duramente. O seu filho, ele não pode falar com você como ele fala com o amigo. Tudo isso é por conta de quê? Dessa mente transformada. Seu filho bate em você de maneira involuntária. Não pode aceitar. Seu filho belisca você. Não pode aceitar. Seu filho grita com você. Não pode aceitar. Porque uma vez que você permite, ele vai crescer entendendo que ele pode fazer isso. Ah, mas ele é pequeno. Não, ele não é pequeno. Ele é reflexo do que você permite. Entende? Então não pode. Como corrijo? Você vai agachar nele, vai falar, não pode. Nós vamos falar sobre isso, sobre não. Tom de voz. Né? Para, João. Isso não pode existir. Então, essa mente moderna não pode existir. Você tem que ser conservadora com relação à criação dos seus filhos. Com relação à educação dos seus filhos.
Crianças que não têm limite, está relacionado a isso. Internet. Olha a mesa ali, chocolate, tudo que é rápido. Vamos pedir um iFood. Nunca come uma comida. A criança só sai, eu quero batata. Lanche. Mac. Isso é descontrole. Entende? Tem que aprender. Existe tempo para todas as coisas. Amém? É o que está dizendo a palavra de Deus. Quando o pai é o primeiro a incentivar a mãe a deixar os filhos. Vamos ler a passagem, em Êxodo 10, 9 e 10. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado. Havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vossas crianças. Olhai, porque há mal diante de vós. O que está dizendo aqui? Moisés mandou os seus com os filhos, com as filhas, com os mais velhos, com aqueles que tinham o quê? Necessidade básica. Se o tempo todo você deixa seu filho ir só, para você ficar com tempo livre, está errado. Se o seu marido incentiva para ele ter tempo com você, está errado. Se você manda seus filhos para a casa dos outros para ter tempo, está errado. A responsabilidade ela é sua. Esporadicamente, ok. Mas isso não deveria ser uma constante. Vamos deixar com a sua mãe para a gente fazer tal coisa. O seu marido precisa ser transformado. Ou você mesma. Então, os filhos, eles são responsabilidade dos pais. Ou do pai, ou da mãe, ou dos dois. Ou de você cria sozinho. Olha, é sua responsabilidade. E você precisa entender que a partir do momento que você tem filho, a sua vida não é mais a mesma. Entende? Então, isso é muito importante. Então, a gente vê ambientes onde as pessoas são incentivadas a deixar os filhos com o terceiro para fazer coisas naturais. E aí você não sabe o que está acontecendo com o seu filho naquele ambiente que ele está. Você quer aproveitar seu tempo sozinho. Então isso também é algo muito sério. Ok? Os irmãos estão compreendendo que nós estamos falando de necessidades básicas. Está dando para compreender? Está claro? Amém. Pode passar. Porque mães deixam a criação de seus filhos. Por que as mães podem deixar? Necessidade financeira. Independência financeira, profissão em primeiro lugar, para fugir das obrigações do lar, cobrança por parte da família e cobrança pelo próprio esposo. Então, muitas mães, elas fazem isso por conta de um desses motivos. Então, quando eu tive o Pedro, eu trabalhava. Nem sempre eu fui do lar. Trabalhava. Com 4 meses, o Pedro foi para a escolinha. E era uma guerra, uma luta, porque ficava doente toda semana. E tinha que sair da escola, sair do trabalho, buscar uma confusão. Então, assim, eu quase não participei muito da primeira infância do Pedro. Aí o Pedro ficava muito internado, uma prima do Alexandre cuidou dele. E eu percebia que ele se apegou demais a essa prima do Alexandre, porque era a imagem que ele tinha diária dentro da casa dele. Até que quando eu fui ter o Davi, quando o Pedro já estava com quase 4 anos, eu falei para o Alexandre, a gente estava planejando ter o segundo filho, eu falei para ele, olha, ok, mas eu vou parar de trabalhar? Para mim não dá. Ele trabalhava, talvez não é a sua realidade. Entendeu? Ok, não tem problema nisso. Ele falou, então tudo bem. Eu precisei abrir mão de muitas coisas. Muitas, financeiramente falando. Para quê? Para investir na educação dos meus filhos. Entendeu? Se você tem condições de não trabalhar, ótimo. Se você não tem condições, que o trabalho tem um objetivo principal. Suprir as necessidades. E o tempo que você tem livre, você possa dedicar ao seu filho. Dedicar à criação do seu filho. Entende? Então, o tempo que você tem livre, você pode suprir ele. A criança não precisa de muita coisa. Ela precisa de amor, de necessidades básicas. Amém? Pode passar. As necessidades espirituais da criança. Nós já estamos caminhando para o final, para a gente ir para o intervalo. Conhecer a Deus. Então, nós falamos isso na aula passada. Qual a responsabilidade do seu filho? A responsabilidade do seu filho conhecer a Deus é sua. Não tem essa, querido, de que ele não quer, ele é livre. Não, enquanto ele estiver na primeira, segunda, terceira infância, adolescência e juventude, até 20 anos, quem não estava aqui semana passada, eu falei, a responsabilidade de educar e criar o filho de um pai é até 20 anos de idade, biblicamente falando. Então, até 20 anos, vou te falar o que a minha mãe falava. Comeu da minha comida, dormiu da minha cama, vai dançar a música que eu toco. Se eu vou para a igreja, você vai também, querendo ou não querendo.
Entende? O seu filho precisa ouvir a sua voz de comando. Por que você pode permitir ele sair e ele não pode se permitir estar onde você está? Entende? Então você precisa desenvolver isso. Então, para levá-lo a conhecer a Deus, conhecer o propósito de Deus. Para o seu filho conhecer o propósito de Deus, ele precisa primeiro saber que existe um propósito e que você é alguém que cumpre este propósito. Não tem como você dar propósito, direcionar para um propósito, se você não estiver encaixado no propósito de Deus. Os nossos filhos, eles correspondem àquilo que nós fazemos. Saber sobre a existência do mal, saber que ele tem livre-arbítrio e a necessidade de nascer de novo. É muito importante você ensinar para o seu filho acerca do livre-arbítrio. Porém, você também precisa ensinar para ele que toda decisão que ele tomar, existe uma consequência. Existe uma consequência. Seja ela uma decisão boa ou ruim. Ele vai ter, quando você faz uma escolha boa, você tem frutos bons. Mas quando você faz uma escolha ruim, você tem frutos ruins. Entendeu? Então isso precisa ser desenvolvido na sua vida. Próximo. Acabou. Eu não sei se você percebeu, mas nós falamos mais sobre as necessidades, não vou dizer naturais, mas básicas da criança do que espiritual. Porque depois, em um outro momento, nós vamos falar sobre a necessidade espiritual como um todo. Mas, para reforçar aqui, a necessidade básica da criança é aceitação. Porque olha só o caminho. Ele é aceito, eu sou aceita onde eu estou. Depois, porque eu sou aceito, eu sou protegido, eu estou protegido, estou guardado, eu me sinto seguro. Depois, amor, meu pai me ama, minha mãe me ama. Ele manifesta palavras de amor, gesto, tempo, elogio. Ele me disciplina, mas a disciplina do meu pai não é uma disciplina de agressão, mas uma disciplina de ensino, de instrução. E por isso ele manifesta na minha vida as necessidades espirituais de conhecer a Deus, conhecer o propósito de Deus, saber da minha existência, saber que existe o mal, saber que existe o livre-arbítrio. Eu não engano, que ele pode escolher, mas que também tem consequências. Amém? Não sei se você conseguiu compreender o caminho desse primeiro momento das necessidades básicas. Se o seu filho se sentir aceito, protegido, amado, acredite, ele vai crescer um jovem exitoso. Um jovem que de fato vai ter desejo de responder ao propósito do Senhor. Amém? Queridos, oi? 10 minutos de intervalo e aí nós voltamos, tá bom?
Irmãos, confiram aí, eu acho que eu acrescentei todo mundo no grupo. Confira se eu te coloquei no grupo, ok? Eu mandei aí para você a tarefa da semana passada. Quem conseguiu fazer a tarefa da semana passada? Eu tive até testemunho. Então, mandei novamente. Fez a tarefa da semana passada? Fez, Priscila? Meu Deus. Fez, Cleia? Então, a semana passada a tarefa era fazer um culto familiar, compartilhar Salmo 127, tá? Até estava falando com as irmãs ali, existem aulas que são mais profundas. Então, semana passada, quem estava aqui viu, havia um ambiente, assim, de glória na aula, né? E existem aulas que são mais para instrução mesmo, para ensino, são mais de orientação. Então, ela talvez não seja tão inspirativa, mas todas as aulas são muito importantes. Acho que eu não coloquei aquela irmã no grupo. Irmã, como é seu nome? No final, eu vou te colocar no grupo, tá? Acho que só faltou ela. É que eu esqueço o nome do pessoal tudo. É muita gente, né? Quem mais eu não coloquei no grupo? A Ana tá, né? Amém. Acho que eu coloquei todo mundo. Ok? Os irmãos gostaram da primeira aula? Amém? Amém. Então, agora que nós falamos sobre... Semana passada, na primeira aula, nós falamos sobre o perfil dos pais e dos filhos. Na segunda aula, nós falamos sobre... Quem lembra? A característica das idades. Tudo tem uma sequência. Agora, nesse primeiro momento, nós falamos sobre as necessidades básicas como um todo, de todas as idades. E nesse segundo momento, nós vamos falar sobre disciplina e correção. Isso também está relacionado, você viu que a gente falou bastante, à necessidade básica. Eu até dei um testemunho aqui, que a Simone estava compartilhando comigo, que o Josué um dia, ela corrigiu o Josué de uma atitude que ele fez, né? Que ele tinha jogado a varinha no lixo, e ela desceu com ele no prédio, catou a varinha. Depois chegou em casa com ele, corrigiu ele com a varinha. Aí o Josué falou, depois de que ela tinha corrigido ele, depois de algum tempo, ele falou assim: mamãe, a mãe dos meus amigos não ama ele, porque eles não corrigem, elas não corrigem. O que ele entendeu? Que a correção é amor. Que a mãe dele está ensinando ele. Então, a disciplina também é uma necessidade básica da criança. É uma aula bem polêmica, mas eu queria que você... abrir seu coração para ouvir. Por quê? Nós estamos vivendo num tempo onde existem muitas pregações na internet sobre a disciplina positiva. E eu não tenho nada contra a disciplina positiva. Na verdade, assim, eu precisei poucas vezes corrigir os meus filhos com a vara, porque eu acho que quando você cria com o seu filho um ambiente onde ele entende quem é a autoridade, um relacionamento onde ele ouve a sua voz de comando, você não precisa de corrigir com a vara, porque só o que você fala já é o suficiente. Mas quando você não criou isso com o seu filho, se você não usar a vara, ele vai achar que ele pode fazer o que quer, que nunca tem problema, nunca tem correção. Então nós vamos falar agora sobre disciplina e correção. Amém? Pode passar. Muitos entendem disciplinas apenas como correção, mas antes de tudo, disciplina é informação. Tá? Então, a disciplina nos nossos filhos é para informar ele de algo que está errado. E nem sempre disciplinar está relacionado a bater. Disciplinar está relacionado a conversa, a ensino, a treinar o seu filho. Ele precisa ser treinado, ele precisa saber o que pode e o que não pode. Então, nós não estamos falando aqui de uma disciplina que tem a ver com bater necessariamente falando. Ok? Pode passar. Disciplinar é educar. Nós vamos ser mais dinâmicos nessa aula porque são mais slides, tá? Então, Provérbio 22:6 diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, presta atenção. Vamos dar exemplo aqui de uma sala de aula.
Uma criança, para passar da primeira para a segunda série, ela precisa de 365 dias, ou que não seja isso, 200 e pouquinho, de dias, aprendendo dentro de uma sala de aula durante ali no mínimo 5 horas por dia. 5 horas intensivas, onde das 8 ao meio-dia, né, meio de 30, algumas escolas, ela está ali aprendendo. Então, como que você quer que o seu filho aprenda algo que você está ensinando para ele na primeira vez que você falar? Não tem como. Para você treinar uma criança, é desde bebê até no mínimo 7 anos. Para ele aprender. Se durante esse período você ensinar para ele o que pode e o que não pode, após esses 7 anos ele vai começar a dar um retorno para você. Então não tem como você achar que você vai disciplinar ele falando 1, 2 vezes, ele vai responder. Não vai. É um instinto da criança desobedecer. Então, a disciplina é um treinamento contínuo. A disciplina acontece quando existe o treinamento continuado naquilo que você quer alcançar. Educar é, portanto, treinar. Então, eu vou dar um exemplo. Você vem para o seu filho no culto, certo? O seu filho, ele não para. Constantemente você precisa insistir em trazer ele no culto e dizer: não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Começou a dar o show, vai levar no banheiro, vai falar lá dentro até ele se acalmar, vai voltar com ele, vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair N vezes, até que ele entenda que no ambiente de culto ele tem que ter um comportamento diferente. É um treinamento. Mas o que os pais querem? Eles querem ter descanso. Então, eles não querem se desgastar, porque treinamentos, é só para você pensar numa academia. Treinar na academia é um desgaste físico, soa, mas dá resultado. Com a criança é a mesma coisa. Não tem como, queridos, você ensinar algo para o seu filho se você não for insistente com ele. É continuado. A gente vê pai e mãe. E assim, outro dia teve uma situação, não vou detalhar, porque se eu detalhar vocês vão saber, de uma pessoa espiritualmente madura, de estar numa reunião, a filha dela ter um comportamento, um comportamento ruim, coisa de criança, normal, e ela perder o controle emocional dela e no meio de um monte de gente gritar. E eu pensei na minha cabeça, né? Quanto pastor e ali no ambiente, pensei, meu Deus, ela é reflexo da filha. O filho não é reflexo dela, ela é reflexo da filha. A filha deu chilique, ela dá também. Eu fico pensando, que caos deve ser essa educação. Então assim, o seu filho está tendo um comportamento desrespeitoso, um comportamento errado. Você fica, não. Não. A idade, você está condicionando de que ele pode fazer aquilo que é a idade. Quando ele crescer, ele vai bater, porque é a idade dele bater. Porque você não treina ele. Entendeu? Não treina. Não é comum, queridos, não é normal os seus filhos terem esse tipo de comportamento. É porque você não ensina. Não é. Porque ele é agitado, é porque ele é isso, porque ele é aquilo. Ok, nós sabemos que tem N situações, mas você precisa ensinar. Então, é o que está falando aqui. Educar é, portanto, treinar. E é continuado. O problema da falta de disciplina é a falta de continuidade. Muitos começam, mas não dão continuidade ao treinamento. Então, eu vou te contar uma história. Hoje de manhã, o Pedro perdeu a hora da aula. O Pedro ele tem que estar 7h15 na escola. E ele perdeu a hora. E não foi para a escola. E aí eu falei para o Pedro hoje. Depois eu conversei com ele. Falei, Pedro, deixa eu te falar. A partir de hoje vai funcionar assim, ó. Se você não tiver responsabilidade para a escola, que não der valor ao investimento do seu pai e da sua mãe, vai ser tirado tudo o que você gosta, onde você dá valor e tem responsabilidade. Você vai participar do tripé. Mas aquilo que você quer além, que você gosta, vai lhe ser tirado. Porque se você só faz aquilo que te dá prazer e tem responsabilidade para aquilo que te dá prazer, então a partir de hoje tudo que te der prazer vai ser tirado. Estamos entendidos? Sim, mãe. E vai ser assim. E eu vou cumprir.
Porque quando ele quer fazer uma comunhão, ele levanta cedo. Mas para ir para a escola ele não levanta? Então ele não está entendendo o que é valorizar as coisas. A Alexandre falou assim, mas a gente precisa chamar ele. Eu falei, eu me nego. Ele tem 16 anos. Ainda que eu preciso, de fato, educá-lo, se eu não ensinar ele com 16 anos a ter responsabilidade com coisas simples, ele vai crescer um jovem irresponsável. Não é? Então eu falei, não vou chamar. É assim, cada vez que você não tiver responsabilidade com a escola, vai lhe ser cortado. E vai ser assim. Vai acontecer outras vezes? Vai, gente. Claro que vai, eu sei que vai. Mas ele precisa entender e vai ter resultado. Então, treinar um filho é ser insistente com aquilo. E quando você der a sua palavra, cumprir. Nós vamos falar muito aqui sobre isso. Então, se você falar para o seu filho, olha, se você bater, você vai apanhar. Na vez que ele bater em você, mesmo que seja na brincadeira, ele vai apanhar. Você leva ele no banheiro e dá 2 palmadas na bunda dele. Ele vai melhorar. Aí ele vai bater de novo. Você leva ele no banheiro e dá 3 palmadas na bunda dele. Aí ele vai bater de novo. Você vai 4 palmadas. Não é normal falta de educação. Não é normal esse tipo de comportamento. Não pode. Então você precisa trabalhar isso no seu filho. Senão você vai criar uma criança que não entende o que é disciplina e limite. Ele vai achar que pode tudo com qualquer tipo de pessoa. E sabe quando a gente vê criança assim? Nós vamos falar sobre isso. O que nós enxergamos? Não é uma criança com dificuldade. É um pai com problema. Eu enxergo um pai com problema. Entende? Então, isso precisa ser trabalhado. Uma criança disciplinada é uma criança educada. Portanto, deixar de disciplinar é deixar de educar. Queridos, falta de educação é reflexo de uma malcriação. Não adianta falar, é da idade. Não é, porque os meus nunca fizeram e eu conheço N crianças que nunca fizeram. Você precisa treinar o seu filho para aquilo que pode e que não pode. A primeira vez que você aceita, ele vai entrar num caminho de fazer sempre. Entende? Então você vai ouvir muito isso aqui. Uma criança obediente é uma criança protegida. Essa obediência deve estar associada às regras da família. Então, criança tem que ter regra, criança tem que ter limite. Para que você possa ensinar os seus filhos, você precisa dar o exemplo. Vou dar um exemplo para você. Os meus filhos sempre foram... Essa semana, meu filho... Eu estou falando dos meus filhos, pelo amor de Deus, queridos, sem soberba nenhuma, tá? É só pelo sentido de que eu tenho que dar exemplo de alguma coisa, eu estou dando da minha casa. Não estou dizendo que é perfeita, tá bom? Porque eu tenho uma preocupação de repente, você achar que eu estou supervalorizando os meus filhos. Eu já passei da fase ali da primeira, segunda infância. Estou na terceira infância ali com o Davi, indo para a pré-adolescência, e com o Pedro, da adolescência, indo para a juventude. Então, algumas coisas eu já passei, só para você compreender. Essa semana passada, o Pedro almoçou na casa da Simone. E aí, domingo, a gente estava almoçando junto. Aí ela falou assim para mim, pastora, eu estou impressionada. Falei, com o quê? Ela falou, com o Pedro. Porque ele jantou lá em casa, e antes do Pedro, ele ajudou a preparar, eles fizeram lá hambúrguer, mas antes do Pedro se servir, ele serviu todo mundo. Eu falei, acredito. Sabe por quê? Porque o Alexandre ensina para ele que antes dele sou eu lá em casa. O Alexandre sempre fala comigo no culto. A primeira lá em casa sou eu. Entendeu? Então, se o Alexandre chegar com as compras de supermercado, eles descem para catar. Às vezes, bater no pé. Eles parecem uns monstrinhos, né? Só pedir alguma coisa que eles começam a se transformar, assim. Parece que... Mas ele vai, porque ele entendeu. Então, eu falei, não acredito. E ela ficou impressionada. Por quê? Ele até bate o pé lá em casa, mas ele não bate o pé na casa dos outros. Porque em casa ele tem liberdade, mas na casa dos outros ele tem que dar exemplo, porque ele recebe exemplo. Então você vai lavar a roupa do Pedro e do Davi, você tem que pôr a mão nos bolsos, porque o bolso deles são lotados de papéis, porque eles não jogam um papel no chão. Porque eles foram ensinados, nós crescemos ensinando que não se joga nada no chão. Agora, se o seu filho vê você comendo num restaurante e você não consegue tirar o seu prato, você vai pedir para ele tirar? Dentro de casa? Você não conseguiu pegar a sua bandeja e colocar no lugar que coloca a bandeja, e você acha que ele vai tirar o prato da mesa e colocar na pia?
Porque o fulano lá é funcionário, você não pode tirar? Você está entendendo? Então, tudo que você faz reflete na vida do seu filho. Reflete, não tem como. Você precisa pensar muito sobre isso. Para que você possa ensinar os seus filhos, você precisa dar o exemplo. Não entre pelo caminho de alguns que dizem, faço o que eu falo, mas não o que eu faço. Isso é destruição. Os seus filhos, ele não faz o que você fala, ele faz o que você faz. Porque eles copiam. Eles copiam. Então você precisa entender isso. Você não pode ir por esse caminho, porque as crianças, eles percebem tudo. Eles percebem tudo. Pais precisam ensinar e praticar a mesma coisa. Se você fala para o seu filho, abaixa o tom de voz, não grita, mas você grita, na cabeça do seu filho, automaticamente assim, que estranho, mamãe mandou eu não gritar, mas ela está gritando. Entende? Então não tem como você mandar o seu filho abaixar o tom de voz se você grita. Não tem base, não combina, entendeu? Próximo. Já foi. Disciplinar é controlar. Você sabe se está praticando a disciplina se seu filho estiver sob controle. E como você sabe que ele está sob controle? Quando ele te obedece. Se ele é obediente, ele está sob controle. Se você leva o seu filho à casa de alguém e ele sabe se comportar, ele é alguém sob controle. Querido, uma criança sem controle é uma criança onde o pai e a mãe não conseguem controlá-lo. Então ele começa a fazer escândalo. Ele começa a bater pé, ele começa a pedir, ele começa a falar que ele quer, ele começa a chamar, xingar, falar coisas que não devem. Eu fico pensando, eu falei na aula passada, se você não conseguir dominar o seu filho, como você expulsa um demônio? Você está entendendo? Você não tem autoridade. O Pedro, ele fala para mim assim, vem mãe me bater, porque aqui mostra o músculo dele. Eu falei, Pedro, eu desço o cacete em você, quebro você todinho. Eu falei, eu quebro você todinho, deixo você no chão. Você pode ter o músculo que você quiser. Porque eu tenho o controle. Ele tem medo, não mede força, ele não mede força. Por quê? Porque ele precisa entender um princípio de autoridade. Se você não consegue controlar o seu filho, você não controla mais nada na sua vida. A sua vida é uma bagunça. Não tem essa de que ai, meu filho quer. Tudo bem, problema dele. Vai ficar querendo. Vai ficar querendo. É que nem a história do boné. Pensa, se o seu filho escutar que ele vai receber daqui a 1 ano. Ele vai dar um show? Ele não pode dar um show. Entendeu? Não tem como, precisa trabalhar isso. Lembre-se, antes de controlar, vem o instruir. Se você instruir seus filhos sobre o que deve e o que não deve fazer, ficará mais fácil. Tem até um memezinho. Eu me enxerguei demais. Um memezinho no Instagram, não sei se vocês já viram. Agora que eu estou fazendo criação de filho, parece que o celular ouve o que a gente fala, né? A gente fala criação de filho, aparece um monte de coisa de filho. Esse negócio está ficando doido, né? Aí, o memezinho é assim. A mãe fala para a menina, para a filha, você vai na casa de fulana, você não pede nada. Se te oferecer, você não quer, você não vai comer nada. Para de fome, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí chega lá na casa da parente, aí ela entra, oi Mariazinha, que não sei o que linda, maravilhosa. Eu fiz um bolo, você quer um pedaço? A menina começa a contorcer assim, porque ela fica pensando, ela ofereceu, mas a mãe disse que não pode comer. O que eu faço? Ela olha para a mãe, come filha, pode pegar um pedacinho. Por quê? O filho, ele entendeu o comando do pai. Gente, isso é muito verdade, ao ponto de que, olha, eu vou te contar um testemunho. Semana passada, minha mãe queria dar um dinheiro ela sempre dá um dinheiro para o Davi e para o Pedro. O Pedro já tem 16 anos, minha mãe dá, ele nem me conta mais. E está tudo certo sobre isso, porque eu não tenho uma necessidade que ele me fale. Senão eu teria ensinado. Mas o Davi é novinho, precisa saber o que ele vai fazer com o dinheiro dele. O Pedro vai gastar com a célula. Certeza. O Davi, lembra a história que ele queria comprar o jogo? Então, se ele não souber o dinheiro que ele está ganhando, ele vai comprar o jogo. Aí minha mãe foi dar o dinheiro para ele, ele falou, peraí. Mãe, a avó quer me dar um dinheiro, pode? Minha mãe ficou impressionada. Porque ele veio me perguntar
se pode. Você está entendendo? Querido, se eu falar para o meu filho, eu vou colocar o celular aqui, quem convive comigo sabe que é verdade. Sair de casa e falar, já viu aqueles vídeos que colocam chocolate na frente da criança? Não pode mexer, acredite. Eu vou sair, vou voltar, vai estar ali, ele não vai mexer. Isso é treinar. Isso é educar. Agora, se o seu filho faz na sua frente, se ele não faz na sua frente e faz por trás, você gerou nele medo e não disciplina. Entende? Então, eu fui tão regrada, irmãos, que às vezes eu até exagerei. Até o ponto de meus filhos querer comer uma bolacha e me ligar. Mãe, pode comer a bolacha? Pode? Eles não abrem o armário. Já eu e minha irmã, a gente mamava lata de leite condensado assim, né? Aí escondia no armário. Mas é porque eu não fui ensinada, né? Mas meus filhos não. Você está entendendo? Porque é um treinamento. Mas eu li muito. A gente vai lendo, vai se aprimorando. Porque não tem como você ter filho e achar que você só vai parir. E você não precisa se instruir. Filho é que nem construir um foguete para ir para a NASA. Requer muito estudo. Muito estudo. Muita instrução. Você não pode simplesmente dar um teto para ele morar e uma comida para ele comer. Não pode. Entende? Próximo slide. Próximo. A instrução inclui também as consequências. A criança precisa saber o que vai acontecer se ela quebrar as regras ou ignorar o que foi ensinado. As instruções devem ser dadas em casa. Quem tem autoridade tem o controle da situação. A gente vê hoje um monte de mães sem controle da situação. Então, quem tem autoridade tem controle. Se a palavra nos ensina que foi lhe dada toda a autoridade no céu e na terra, você precisa ter autoridade sobre seus filhos. Entende? Principalmente até onde você está formando ali o caráter dele, a identidade dele. Vai ter um momento que a gente vai falar sobre isso. Se o seu filho aprender tudo isso até 7 anos, depois dos 7 anos ele vai começar a dar resposta. Não vou fazer mais, não vou desobedecer mais, porque minha mãe ensinou. Porque até 7 anos ele ainda vai ter alguns picos repentinos de desobedecer. Mas depois disso não. Entende? Disciplina é corrigir. A disciplina começou com o treinamento, com a instrução, com o controle. E atinge o seu ápice na correção. É quando a criança ignora o que foi ensinado pelos pais. Então, nesse momento é a parte da correção. Se você vem ensinando, e ele aprendeu, você percebe que ele já sabe, e mesmo assim ele faz, nesse momento você precisa corrigi-lo firmemente. Então, eu contei semana passada aqui da vez que o Pedro mentiu. O Pedro já tinha aprendido que não pode mentir. Então, como ele pecou conscientemente, ele tomou uma grande surra do Alexandre. Uma grande surra. Porque ele fez um pecado consciente. Eu não posso deixar a natureza carnal dominar o meu filho. Então é melhor que ele apanhe com a vara do que eu seja envergonhada. Não sei se você consegue compreender isso. Quando você aplica uma correção na hora que está com raiva, você está apenas castigando e não corrigindo. Corrigir com amor é colocar o foco no resultado, é fortalecer os valores. Você não deve bater no seu filho de qualquer forma e no momento de raiva, onde você bate na cara, na cabeça. Não. Existe uma maneira de você disciplinar o seu filho. A Bíblia nos ensina. É com a vara. Então, você tem que saber. Você não pode ter um nível de desrespeito e bater no rosto do seu filho. Eu não estou falando disso, tá bom? Tanto que está falando aqui. Correção exige perseverança. Perseverar em corrigir significa que aquilo que é errado hoje continua sendo amanhã. Então, se você falou para o seu filho hoje que ele não pode pegar determinada coisa, porque hoje você está brava com ele, mas amanhã você está boazinha com ele, você permite, pronto, acabou ali a sua correção. Hoje eu estou brava, não pode. Amanhã eu estou boazinha, pode. Não. O que não pode todos os dias. Mas hoje você está cansado. Hoje você está com tempo, você fala não. Mas amanhã você está cansada, você permite. Hoje não pode celular, mas amanhã está cansada, você dá.
Então tem um problema aí, um grave problema. O seu ensino está condicionado ao seu ambiente, isso não pode. Nada é mais importante do que a disciplina dos seus filhos. Essas outras coisas não vão afetar a sua vida, a disciplina deles vai. Pode passar. Então, ai, que raiva. Você precisa ter discernimento, o momento certo de corrigi-lo. E não ter dó, queridos. Você precisa, de fato, corrigir, disciplinar o seu filho. A maneira como você vai disciplinar, eu não sei. Às vezes você vai colocar de castigo, às vezes você vai cortar algo. Eu não estou aqui para falar como você vai corrigir. Você sabe a maneira como você deve corrigir. O tempo certo para a disciplina, a hora certa para disciplinar é na infância. Quando disciplinamos filhos, estamos satisfazendo uma de suas necessidades básicas, pois as crianças precisam de disciplina. Lembra a primeira aula? Necessidades básicas. Então, a idade é entre 2 e 7 anos. Então, eu vou falar para você, eu quero insistir com você. Você tem um filho de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Essa é a idade de você ensinar o que pode e o que não pode. Se o seu filhinho de 2 anos, eu falo para as irmãs, filho que morde na salinha, que bate na salinha, é reflexo de pai e mãe. Você precisa disciplinar o seu filho. Não pode. Então, você vai disciplinar com que idade? 2, 3. Quando ele fizer 7 anos, ele vai ter aprendido. Entende? Vai aprender. O seu filho bateu na salinha. Vou dar um exemplo, que acontece muito. Seu filho mordeu lá na salinha, bateu. Você chegou na salinha para buscar ele, a tia falou para você. Vou dar um exemplo, porque isso a gente passa aqui dentro da igreja. Mãe, o seu filho mordeu, a sua filha mordeu. Né? Aqui as mães. Seu filho mordeu, sua filha mordeu. Você não pode falar assim. Não vou dar nome para vocês não chatear, tá? Não vai chatear, né? Não, já usei você semana passada, eu vou dar. A Luísa é fogo. Pega fogo. Passa a bola para. Aí, ai, filha, você não pode bater no amiguinho. Não, automaticamente você tem que pegar, levar no banheiro e falar, deixa eu te falar. A mãe já falou que não pode. Palmada na bunda. Palmada na bunda. Entendeu? Não vou conseguir entrar nesse mérito da mãe, porque senão eu não consigo ir para o final da aula. É muito profundo, mas tem a ver também. Tem a ver com o que a irmã está falando. Mas falando necessariamente da questão da disciplina, o problema não está no seu filho fazer isso. É normal, a criança faz, é da idade. É da idade. Não são todas, mas tem algumas que fazem. Não tem problema. Tem uns que fazem e outros que não fazem. O problema está como você lida com a situação depois. Esse é o problema. Eu falo para você, eu não tenho nenhum problema da criança que se jogou, que deu chilique, é muito normal da idade. Às vezes tem um temperamento um pouco mais forte, né? Não tem problema. A maneira como a mãe lida depois é que não pode. Não pode, acredite, se você der uma palmada daquela que vai ferver a bunda, se você ferver, semana que vem ela vai pensar seriamente se ela morde. Isso, exato. Tem que doer, nós vamos falar sobre isso. Porque senão ela vai pensar assim, se eu der uma mordidinha, coisa leve, o tapinha leve, entendeu? Então, acho que vale a pena a mordidinha, né? Mas a bundinha tem que ferver mesmo. Se tiver com fralda, intensifica. Pá! Entendeu? Pá! Dá uma fervida. Eu não estou dando curso de dispositivo. Não, é positivo. Disciplina positiva. Sim.
E pá, pá. Exatamente. Tá? Manda, essa aula é extensa, eu vou correr. Senão eu não consigo dar aula. Mas é basicamente isso que nós temos compartilhado aqui. Susan Wesley, mãe de John Wesley, dizia que a primeira coisa que uma mãe precisa fazer com seu filho é controlar a sua vontade. Moldar a vontade da criança é algo que deve acontecer nos primeiros anos de vida da criança. Se você ver meu Facebook, se for passar meu Facebook, tem um vídeo onde eu estou sentada no sofá e o Davi está sentado no chão dando um show, chorando, litros. E aí eu pergunto para ele assim, Davi, por que você está chorando? Eu quero bala. Bala, ele queria comer uma bala. E eu não deixei. E ele ficou lá dando o show dele, e ele dando o show dele, ele não ganhou do mesmo jeito. Porque ele dava show também. O Davi, ele era do grupo, entendeu? É coisa forte mesmo, o Davi. Mas eu moldei ele. Moldei. Eu não deixei ele me vencer pelo cansaço. O que a gente vê muito hoje em dia? Vence pelo cansaço. Porque você pensa assim, vou ter que disciplinar ele lá, vou perder a melhor parte do culto. A melhor parte do filme. Nossa, a melhor parte do bate-papo. Vai perder. Porque é necessário para controlar, entende? Então, como moldar a vontade de uma criança? Vou passar rapidamente os pontos. Defina os limites antes que eles sejam impostos. Então, é acordo, nós vamos acordar. É assim, Júlia, vou dar o exemplo da Júlia. Se você morder, você vai apanhar. Combinado? Combinado. Mordeu, apanhou. Acordado. Combinado não sai caro. Entendeu? Se você morder, chegar em casa, não vai brincar na piscina de bolinha por uma semana. Uma semana sem ir na piscina de bolinha. Só que aí você está cansado, você quer deitar no sofá, a piscina de bolinha distrai a criança. Aí você deixa. A sua palavra foi pelo ralo. Foi pelo ralo. Não é verdade? Segundo, quando a criança desafiar você, reaja com firmeza. Uma criança não pode desafiar um pai e uma mãe. Não pode. Meu Deus, isso me dá um treco, assim. Eu tenho uma descarga elétrica quando eu vejo, mas eu fico calada, porque eu não tenho nada a ver com isso. Se é minha discípula direta, certamente vai escutar. Mas assim, não tem condições. A criança não pode te dominar. Você tem que falar com firmeza. Não vai fazer. Mas deixa eu te falar que eu falava, parecia que eu ia morder. Porque era vontade de morder mesmo. Soraya, parece que você vai morder. Porque você tem que falar com firmeza. Eu vou morder. Aprenda a discernir entre obstinação e irresponsabilidade. A irresponsabilidade é quando ela esquece de fazer a tarefa da casa, de colocar água para o cachorro. Obstinação é quando ela decide te desobedecer. Então, criança esquece muito. É da idade, eles esquecem. Você acaba de falar com ele, o Pedro fala, pega a vassoura. Ele vai na lavanderia e fala, era o que mesmo? A vassoura, Pedro. É da idade. Isso, queridos, precisa ser flexível. Você precisa ter flexibilidade com seus filhos e paciência. Agora, se ele não faz porque ele não quis fazer, aí é um outro problema. Aí, nessa hora, você tem que ser firme. Entende? Então, você tem que aprender a discernir. Corrija de maneira tranquila. Não reaja com o mesmo nível que a criança, com raiva e grito. Se o seu filho está gritando, dando escândalo, não grita. Você não precisa ser firme com gritaria. Você segura ele assim. Pelos dois braços, olha bem na cara dele, bem no olho, bem profundo assim, sabe? Chega lá na alma dele, e aí você fala para ele bem firme, você não vai fazer mais, porque se você fizer, rindo assim, para todo mundo não perceber que você está brigando, mamãe vai trucidar você, torcer seu pescoço, entende? É brincadeira, estou brincando, mas você precisa falar firme com seu filho, é brincadeira, tá? Mas fale de uma maneira que ele compreenda, ok? Não exija algo que a criança não possa fazer. Por exemplo, fazer xixi na cama, medo de escuro. Gente, isso aí, na verdade, você tem que amar. Fez xixi na cama. O Pedro já teve situações de... Não vou falar aqui que depois vocês ficam todos zoando ele. A mãe dos jovens não está. De adolescente fazer xixi na cama, sonhar que fez xixi, fazer xixi. Isso não tem problema. Não tem problema, escapa, acontece. Você vai só falar, ó, filho, vamos prestar mais atenção, vamos fazer xixi antes de dormir, entendeu? Então, toma cuidado. Próximo. Os pais devem ou não disciplinar os filhos fisicamente. Vou ler apenas 2 passagens bíblicas para você. Provérbio 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá.
Tu a fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Então, se você bater no seu filho com a vara, ele não vai morrer. Não vai, nunca vi no óbito. Morreu porque apanhou do pai. Entendeu? Não tem isso no atestado de óbito. Mas se você não livrar ele da vara, a alma dele pode ir para o inferno. Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Sabe o que a criança entrega a si mesmo? É a criança que faz o que quer. Próximo. 4 verdades sobre a disciplina. A Bíblia manda os pais disciplinar os filhos. Toda criança precisa de disciplina. Disciplina não se ensina só de uma vez. E a disciplina tem o objetivo de vencer a vontade própria da criança. A criança não pode te dominar. Ela não pode te dominar. Nós fomos fazer um encontro aqui, as irmãs vão lembrar. Eu falei, irmãs, vamos reduzir a equipe. Muita gente com um monte de criança, não vai dar certo. Lembra, Joyce? Falei, quantas tias? Eu falei, 2 tias para cada 5 crianças. As irmãs, pastora, porque as crianças vão derrubar esse prédio, que não sei o quê. Eu falei, não vai. Você vai ver, não é possível que a gente não domina 5 coisinhas. Amarra um em cada perna, dá certo. Falei, irmãs, vai ver que vai dar certo. Irmãs, a gente fez um encontro, foi uma bênção. Pensa num negócio poderoso. Tudo com os bebês, tudo 2, 3, 4 anos. Deu tudo certo. Por quê? Eu mostrei para as irmãs, não vai nos dominar. Irmãs, quem fica lá no DK na sala, eu dou aula para o DK com 20 crianças, não tem um pio. Não sei qual é o problema, se eles têm medo de mim, o que é. Entendeu? Eles não conversam, não faz barulho, porque eles têm que ver em você uma autoridade. Uma autoridade, precisa ver em você. E olha só que impressionante. Hoje eu saí o dia inteiro para levar minha sogra no médico. E aí cheguei, quando o Davi chegou, ele escutou, ele viu o Pedro que já tinha chegado, ele falou, quem está aí? Aí o Pedro falou, a mãe. Ele, ai, graças a Deus. Ele estava feliz que eu estava em casa. E eu não sou uma mãe boazinha. Mas ele ama que eu fico em casa. Não sei se o Pedro ama, mas o Davi ama. Ele ama, porque ele se sente seguro. Então você tem que entender isso. Não tem nada a ver. O fato de você disciplinar seu filho não vai trazer distanciamento. Disciplinar os filhos ensina-os a bater nos outros. Os filhos ensinam. Ah, tá. Volta lá. Rapidinho, deixa eu ver se acabou. Acabou, né? Então, as 4 verdades sobre a disciplina. Agora, os 4 mitos sobre a disciplina. Que muito pai pensa assim. Disciplinar os filhos ensina a bater nos outros. Ah, se eu corrigir o meu filho, bater nele, ele vai bater nos outros. Não, se você não bater, ele bate nos outros. Mas se você bater nele, ele vai aprender. Bateu, levou. Entendeu? Deu, levou. Ele bate nos outros, você corrige ele. Então, isso é uma mentira. Que você vai disciplinar seu filho, ele vai ficar mal criado. Não vai. Os pais podem recorrer à disciplina apenas quando não souber mais o que fazer. A Bíblia coloca como ponto de partida, Provérbios 29:17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, criança que não é corrigida, ela cansa pai e mãe. Ela cansa pai e mãe. Criança indisciplinada cansa pai e mãe. Próximo. Se você está se sentindo cansada na educação dos seus filhos, é porque você não está conseguindo disciplinar seu filho. Gente, eu colocava meu filho, os meninos para comer. A Juliana sabe, ela convivia. Eu acho que ela não pegou muita fase deles pequenininhos, para comer na cadeirinha. E ele tinha um cadeirão para colocar ele para comer. Eu dava comida, deixava ele lá, falava, vai ficar aí até a mamãe terminar. Ele tinha 1 aninho, 2 aninhos. Mamãe terminar. Quando eu ia buscar, ele já tinha dormido. Não sei se ele dormia porque ele falava, deixa eu dormir lá antes que a minha mãe venha. Mas ele dormia, funcionava tudo. Mas eu li aquele Nana Nenê 2 vezes antes de ter neném. E praticava tudo. E se você segue a Ana Laura, ela colocava o filho dela para dormir, ia no Brás e voltava, o neném estava dormindo. Até que um dia o pastor Luiz proibiu dela ir no Brás e deixar o filho. Olha lá, alguma coisa está acontecendo. Entende? É brincadeira, neném ali. Então, eu não sei o que eu estava falando. Hã? Da disciplina, né? Isso eu sei, né?
Não lembro mais, esqueci. Terceira, a punição tem pouca influência sobre o comportamento humano. Tanto a punição quanto a recompensa exercem um papel importante no comportamento humano. Ou seja, eu não gosto muito dessa palavra de punir, né? Mas você corrigir o seu filho tem reflexos positivos na vida dele, não negativos. Tá bom? Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de matá-lo. Provérbios 19, 18. O que é que eu falei? Você pode bater, você só não pode matar. Entendeu? Mas eu não gosto, vou falar uma coisa para vocês, eu não gosto de bater. Não gosto, eu tenho dó, eu não bato. Não sou de bater. Pouquíssimas vezes. Porque eu acho que quando você ensina, você não precisa disso. Não precisa. São poucas vezes. O Pedro nunca apanhou. O Davi precisou um pouquinho mais, mas também não apanhou muito. Esperança de quê? Qual que é a nossa esperança? Moldar o comportamento dele. Pode passar. Quarto, a disciplina prejudica a autoestima da criança. Mentira. Mentira. O que o Josué falou para Simone? Mamãe, a mãe dos amigos não ama, porque não corrige. Na verdade, a disciplina a correção gera identidade. Gera identidade. Quando você corrige seu filho, ele sabe que há um pai que o corrige. Há um pai amoroso. Qual que é a maior necessidade de uma esposa para que são casadas? Ou de uma filha? Segurança. Uma mulher quer que o marido... Quando o marido é um banana e não fala nada, a mulher faz o quê? Monta, para você ver como a disciplina gera identidade. Na verdade, a esposa gosta de homem que se posiciona. Criança também. Gosta de pai e mãe que posicionam. Pode passar. Eu estou correndo contra o horário, meu Deus. Acho que eu não vou conseguir. Pode passar, não vou ler esse. Isso aí é só uma pesquisa. Como e quando disciplinar? A questão não é se, mas quando e como disciplinada. A disciplina começa com os primeiros meses de vida. Olha lá, primeiros meses. A primeira coisa que a criança precisa aprender, falei semana passada, é o significado da palavra não. O não pode significar talvez. Não. O não tem que ser um não firme. É não. Não é não. Entendeu? Quando o seu não parece duvidoso, já era. Já era. A criança vai te dominar. Não pode ter dúvida, ok? Deve usar a palavra não apenas nos momentos em que de fato você for sustentar até o fim. Então não fale não e depois deixe. Não é não. Ok? O estudo e a experiência nos mostram que a partir dos 2 anos uma criança já pode ser disciplinada fisicamente, com cuidado, é claro, e sempre demonstrando amor após a correção, com um abraço e com palavras. Mas depois dos 6 anos, o que se espera é que isso diminua e por volta dos 10 anos encerre esse tipo de disciplina, pois os resultados já terão aparecido. Olha que precioso isso. Se você começa a disciplinar o seu filho com 2 aninhos, até 2 aninhos, depois até 6, assim, intensifica. Com 10 anos ele já vai saber limite. Irmãos, lá em casa, e assim, eu não estou nem falando da minha casa, de outras pessoas que eu conheço, é muito claro o pode ou não pode, o sim e o não. É muito claro. Muito claro, muito definido. Falar igual a Tainá fala para mim. A Tainá fala assim, não, pastora, porque seus filhos são fora da curva. Eu falo, não, Tainá, meus filhos não são fora da curva, eles são disciplinados. A Nathalie, ela deve estar escutando. Eu falo sempre isso. Então, disciplina funciona. Funciona. Entende? Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria. Usar a vara significa que você deve corrigir quanto a usar uma vara ou não. É uma decisão sua. Ok? Pode passar. Já estamos caminhando para o final, tá, irmãos? Castigo e correção. Crianças pequenas, o castigo é para elas um grande sofrimento. Por isso, o tempo do castigo deve ser proporcional à idade da criança. 2 anos, 2 minutos. 3 anos, 3 minutos. Mas nesses 3 minutos, você não deve ficar interagindo com a criança, não. A criança está lá sentada na sala de castigo, você conversando com ela da cozinha. Não, tem que ser um negócio bem firme mesmo, entendeu?
seguindo a média ali de 1 minuto por idade. É necessário explicar o motivo pelo qual a criança ficou de castigo. No entanto, castigar não é corrigir. E nem sempre resolve o problema. A disciplina precisa moldar o quê? O caráter da criança e não apenas o seu comportamento. Então, você tem que perceber se a maneira como você está trabalhando com seu filho está transformando o caráter dele. O que eu falei? O Pedro teve um comportamento, um desvio de caráter, quando ele mentiu, sendo que ele aprendeu que não podia mentir. Então, ele foi duramente corrigido. Isso nunca mais aconteceu. Por quê? Desvio de caráter. Se o seu filho mente, se o seu filho engana, se o seu filho omite as coisas, ele precisa de uma correção, de um limite. Ok? Não adianta mudar o comportamento e não mudar o coração. Tocar o coração significa instruir através dos princípios bíblicos, para que ele entenda. Então, hoje, eu falei para o Pedro, Pedro, você vai ser corrigido se caso acontecer novamente, por quê? Você está desonrando seu pai e sua mãe. E você está desvalorizando o nosso investimento na sua vida. Princípio bíblico. Está desonrando por quê? Irmãos, é um sacrifício para pagar a escola para ele. E ele não está valorizando. Então, eu falei para ele, então, aquilo que é para você tem valor, você vai perder. Porque você não valoriza o que para mim tem valor. E antes os meus valores do que os seus. Então, fui bem clara com ele, bem objetiva. Estou decidida. Eu não vou chamar, ele vai aprender a ter responsabilidade. Então, isso que precisa estar cravado. Deus sempre opera de dentro para fora. Assim deve ser a disciplina. Ela deve alcançar o coração da criança. Próximo. Pode passar. Quem deve disciplinar? A disciplina é uma responsabilidade dos pais. Normalmente, mãe tem mais oportunidade. Onde a gente se esconde? Ah, meu marido não faz nada. Ah, meu marido não corrige. O pai deve corrigir sim, mas quem fica mais tempo com a criança é a mãe. Então, quem tem um investimento maior na vida da criança somos nós. Essa é a nossa responsabilidade, educar. A maneira como se senta. Se você tem uma filha menina, você tem que olhar como ela se senta. A maneira como o menino se senta também. Entendeu? Teve uma época que o Pedro sentava e ele fazia assim, eu falava, descruza essas pernas. Descruza essa perna. Você é macho não senta assim, ó. Entendeu? Então, tudo é muito importante. Vai, descruza. É, sério. O Pedro ele tem uma mania de deitar em posição fetal. Eu já até pesquisei sobre isso. Todas as vezes que ele deita no sofá ou na cama, ele deita em posição fetal. E aí eu fui ler sobre isso, fala que é um pouco de insegurança. E realmente o Pedro ele era um pouco inseguro. Então ele deita em uma posição de ventre. Eu não deixo. Vai, já nasceu. Bora, senta. Por quê? Bora. Hoje... Porque a gente ensina, às vezes, a fazer xixi sentado, porque não suja. Mas tem que ensinar que na rua faz de pé. E aí é um choque. Né? As crianças precisam ser orientadas... Acho que acabou, né? Passa. Acabou? Ai, meu Deus. Irmãos, acho que eu vou parar. Senão eu vou me atrasar. Falta quantos? Não, mas eu não quero me atrasar no horário. Bom, vou até 10h15, rapidinho, tá? Então, vamos lá. Como se comportar em certos lugares, que também está relacionado à disciplina e correção. A criança precisa de orientação prévia a respeito de como deve se comportar. Isso eu já falei, você orienta ele antes. Dá a reverência que se deve ter em alguns momentos. Outra coisa importante. O seu filho ele tem que diferenciar as posições espirituais e de governo e de sociedade. Como, por exemplo, senhor, na minha casa, é senhor e senhora. Eu acho um choque quando não fala senhor e senhora, fala você. Na minha casa, é senhor e senhora.
Desde pequenininho. Eles tratam senhor e senhora. Hoje é muito comum o filho chamar pai e mãe de você. Ok, não tenho nada contra isso. Mas é uma questão de que lá do 2 a 7 anos nós ensinamos. Tá? Do autogoverno que se deve exercitar em certas ocasiões e dos limites e regras de cada local. Foi o que eu falei para vocês. Culto, igreja, escola, ambiente. Entendeu? Nunca fui chamada na escola porque o meu filho teve um comportamento desrespeitoso com o professor. Porque eles entendem que o professor é uma autoridade. Então, isso também vocês precisam avaliar. Pode passar. Precisamos ensinar os nossos filhos quem é autoridade, como deve ser tratado. É a mesma coisa que eu estava falando, vou pular, tá? Para não ser repetitiva e você já ter compreendido. Pode pular? Só amor não educa. Pais muito solícitos geram filhos que não suportam ser contrariados e que não possuem senso de ética. Pai muito solícito é assim, ninguém pode falar do seu filho porque você se dói. É nítido você perceber a mãe que se dói. E é nítido você ver o comportamento do filho. Eu nem falo. Porque a mãe não gosta de ouvir. Automaticamente a mãe que não ouve, o filho não ouve também. Ele é tão igual a ela. Ou tão igual ao pai. Então, filho que não pode ser contrariado é porque mãe ou pai é melindroso, é dengoso, entendeu? É melindra. Não pode, não pode. Às vezes a pessoa está falando para o nosso bem, para nos ensinar. Então, você não pode aceitar isso. Pais muito solícitos gera filhos que não suportam ser contrariados. A gente vê muita criança que não pode ser contrariada. Fazer tudo o que o filho quer vai gerar nele um adulto que cede a interesses imediatos. O quê? Adulto que acha que pode qualquer coisa. Já viu aquelas pessoas sem limite? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Você quer bem ao seu filho? Discipline ele. Discipline o seu filho. Ao ponto das pessoas chegarem para você e falar assim, o que você faz que o seu filho é assim? Ah, com certeza ela já escutou isso várias vezes da Helena. A Olivia a gente está moldando. Já melhorou, nossa, muito. Entende? Não dê mais de um aviso. Irmãos, isso, para mim, isso é muito nítido. Lá em casa a gente tem a regra do 3. Aviso 1, aviso 2, no terceiro, corre. Se você fica, o menino derrubou, não pode. Derrubou de novo, mamãe já falou que não pode. Mamãe falou que não pode mais uma vez. Não pode. Aí o menino fez 15 vezes na mesma noite. Você disse 15 vezes que não pode. Na semana seguinte ele faz 20. E 21. E vai, e pronto, porque ele sabe que você fica ali. Não é assim, é não pode, não pode, não pode. Acabou. Está decidido. Entendeu? Não tem essa de 15 vezes. O tom de voz mostra quem está... Queridos, você vê que tudo que eu falo está aqui no livro. Não sou eu que estou inventando. Está aqui, o pastor Luiz está falando. Qualquer coisa na conferência você fala com ele. Está vendo? Então eu falei isso na aula passada. O tom de voz mostra quem está no controle. Você não pode falar, não pode. É não. Já falei com você que é não. Entendeu? Próximo. Quando a criança não recebe demonstrações de carinho por parte dos pais. Crianças são sensíveis e prontas para serem marcadas. Uma das estratégias do inimigo é convencer a criança que ela não é amada. Nossos filhos precisam ter a certeza de que são amados. Nos trazem muita alegria e podem confiar em nós. Por que ele está falando isso? Porque você pode corrigir, pode controlar, pode disciplinar. Mas o amor vai sempre prevalecer. Ele vai sempre saber que ele é amado. 4 inimigos da disciplina. O medo. Medo de estar agindo errado. Então, tem muito pai que acha que está sendo duro demais. Você não pode ser dominado pelo medo. A culpa, aquele sentimento, eu bati, ai, que dó, eu não gosto também desse sentimento, ai, que dó. A gente fica com medo. Mas aquela culpa você não pode ter. Você tem que saber que você está cumprindo a palavra de Deus, de ensinar, de disciplinar. Não faça depois, coitadinho, não fale isso. Próximo. Estou passando mais rápido para não perder o horário. Próximo. Próximo. Ale, não distrai o Marcão aí não, amor. A ira, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é o domínio próprio. Portanto, nessa hora você pode voltar-se ao Espírito. Então, até para disciplinar, para corrigir, tem que ser no Espírito. E a preguiça. Os pais se sentem tão cansados do trabalho, da correria do dia, que abrem mão de exercer a disciplina em casa.
Um estudo realizado com menores delinquentes mostrou que a maioria achava que os pais deveriam ter insistido mais com eles, mas não fizeram. Segue no material... Isso aí você pode desconsiderar. 12 regras, está falando de um livro, 12 regras de um filho delinquente. Amor, você está tirando minha atenção. Você vai ser disciplinado. É brincadeira. Acabou. Disciplinar os filhos não é uma tarefa fácil, mas não desanime. Amém, irmãs? Perdão pelo horário, eu estou encerrando no máximo 10h05, 10h10, mas hoje a aula era realmente mais extensa. Amor, não tem... Você vai falar? Não. Hã? Não vai ter apostila. Não. Eu estou mandando toda a aula. Então, no grupo tem a lição da semana passada e eu vou mandar as 2 aulas dessa semana e a tarefa escrita para você fazer em casa, ok? E tem um linkzinho lá de frequência. Eu fui ou não fui. Dê o seu nome lá, tá? Que eu acho que não tem ninguém fora do grupo, só a irmã ali que eu vou colocar. Você já mandou para mim o contato dela? Então, queridos, Deus abençoe. Fique de pé, vou só orar para nós encerrarmos.